Olá, como vai? Bem-vinda, bem-vindo. Estamos iniciando aqui mais uma live das 7 horas da manhã, das quintas-feiras. E o tema hoje vai ser prosperidade nos relacionamentos afetivos. E trago aí uma pergunta: como é que nós podemos curar o amor? Podemos curar o amor? Por que curar o amor? O amor está doente? Pode estar doente? O amor também é doente ou saudável, mas é sempre amor? Então, essas questões a gente vai trazer hoje. Um tema interessante, falar sobre amor, necessário. O pessoal já está entrando por aqui, bem-vindas, bem-vindos. A Marina chegando, Elaine, a Renata Antônio, a Mari Martins, Mari Lima, Priscila Eico, bem-vindas, bem-vindos. A Érica, o Walter. Vamos lá, você acha que esse tema é interessante? É importante falar sobre relacionamentos afetivos? Bom dia, Marina. Então, compartilha aqui no aviãozinho aqui embaixo, compartilha, chame amigos seus, amigas, né, seus contatos, para a gente poder atingir um número maior de pessoas e também os coraçõezinhos, para a gente aquecer os nossos corações também. Então, hoje a gente vai refletir a respeito desses temas, né? Como lidar com os relacionamentos, como curar os relacionamentos. Os relacionamentos hoje parece que estão com um pouco de problema, né? Alguns problemas nas relações, e a gente vai olhar para isso. Vamos usar aqui os nossos ajudantes também, né? Nossos representantes, os bonequinhos que a gente usa para constelação individual. A base, né, do que eu trago sempre tem uma base da psicologia, uma base sistêmica. A Leni Aparecida chegando por aqui, a Flaviana, bom dia. Bom dia. Vamos falar de relacionamentos, né? Como é que estão os nossos relacionamentos? Como estão e como deveriam estar? O que a gente idealiza? O que a gente imagina? O que a gente gostaria para os nossos relacionamentos afetivos? Vou fazer uma pergunta aqui para vocês colocarem. Vocês acham que é importante curar os relacionamentos? Coloca aqui sim, não. O que você imagina a respeito disso? Vamos começar a ativar aqui esse pequeno chat, os comentários aqui, para que a gente possa ir esquentando, esperando mais pessoas entrar. Débora está chegando aqui também, bem-vinda. Você acha que nós devemos curar os relacionamentos? Vou fazer outra pergunta. Você acha que a gente deve curar as relações? Ou a gente deve cuidar para que as relações não adoeçam, né? Por que será que a gente vive relações que são doentes? Relações com problemas. Então vamos olhar segundo a visão sistêmica, tudo isso se explica, nós conseguimos entender a visão que embasa as constelações. Eu trago aqui alguns livros até para mostrar aqui, ó. Esse aqui do Bert Hellinger, né? O Bert Hellinger, o criador das constelações familiares, para que o amor dê certo, o trabalho terapêutico de Bert Hellinger com casais. Ele fazia vários seminários, né? Nesses seminários, nesses workshops, ele trabalhava temas específicos, e aí os livros dele vêm também desses seminários. Então ele fez vários seminários de terapia com casais, segundo a visão sistêmica, né? Então, a Flaviana está dizendo aqui sim, se não adoecemos. Nós adoecemos o amor e nós adoecemos a relação ou relacionamento. Então é importante olhar dessa maneira, né? Eu diria até que mais importante, fazendo um paralelo, né, com a medicina, né, porque na minha atuação eu sou médico e psicólogo no dia a dia e utilizo as ferramentas também, os instrumentos curativos das constelações familiares, né? Nós podemos fazer o paralelo, né, com a saúde, né? Então saúde nos relacionamentos tem que ser como a saúde na nossa vida. Se a gente não cuidar, a gente vai adoecer, e é mais importante prevenir do que tratar, né? Porque quando a gente tem que tratar uma doença que já está grave, dá mais trabalho. É possível, geralmente é possível, mas dá mais trabalho. Se você esperar a relação começar doente, a relação aprofundar no desequilíbrio para depois ter que olhar, vai ser possível trabalhar isso? Vai, mas muitas vezes a relação também adoece tanto que ela não tem como ir adiante, e aí essa relação adoecendo, essas duas pessoas vão precisar trabalhar inclusive uma separação com amor, porque às vezes é tão importante, ou sempre é tão importante ter amor para separar,
assim como para casar. E o Hellinger falou uma frase assim, né? Ele falou assim, para separar é preciso mais amor do que para casar. Olha, uma frase impactante do Bert Hellinger, ele gostava dessas frases. A Débora dizendo que sim, Simone entrando por aqui, a Marina, cuidar para não adoecer, a Sandra Mendes, ou Walter, sim também. Então é importante cuidar, é importante a gente olhar, e o que faz as relações adoecerem, o que faz as relações serem saudáveis. São as mesmas leis que geram, mantêm a vida como um todo. Então, o Hellinger descobriu isso, né, estudando a sistêmica, trazendo diversos campos de conhecimento. Bert Hellinger era um terapeuta, era um filósofo, faleceu há cerca de 3 anos atrás, aos 93 anos de idade. Estudou vários campos do conhecimento, ele estudou psicodrama, ele estudou terapia familiar com a Virginia Satir, ele estudou PNL, enfim, ele estudou vários campos do conhecimento, ele condensou, uniu, filtrou, depurou tudo isso e trouxe o campo que nós chamamos hoje das constelações familiares, constelações sistêmicas. Sistêmicas porque eu até prefiro falar constelação sistêmica porque não lida só com as famílias, né? A família é a base, porque nós nascemos e nós somos originários de um sistema familiar. Mas na constelação você também trabalha sistemas organizacionais, você também trabalha doença, você também trabalha outros temas diversos, sempre com um olhar base da visão sistêmica, que são as ordens do amor. Então Bert Hellinger, ele trouxe para nós o conhecimento, né, o conhecimento que existem ordens no amor, para que se nós queremos que o amor dê certo, que o amor funcione, que a vida seja próspera, que a vida seja saudável, nós precisamos olhar para essas ordens do amor. E elas são básicas, as básicas são 3. Então ele fala do pertencimento. Então no sistema familiar todos têm o direito de pertencer, até aquelas pessoas que foram excluídas por alguma razão, uma pessoa que fez algo que não foi tido como bom, como que foi diferente da família, uma pessoa que fez algo que a família julgou, uma morte, um aborto que não é levado em conta, um filho que morreu, né, um parente que teve, por exemplo, uma doença psiquiátrica, esses todos podem ser excluídos e a exclusão vai contra a ordem do pertencimento, todos têm direito de pertencer. Segunda é a ordem de chegada na família, cada pessoa precisa estar no seu lugar, na sua função, os pais têm que ter a função de pais, os filhos têm que estar na função de filhos, porque isso é diferente. Como é que acontece? Sim, há filhos que vêm, por exemplo, numa função parental, chama-se filhos parentais, eles vêm na função já de cuidar dos pais, então muitas vezes desde pequenos eles estão ali preocupados em ser aqueles filhos que não querem que os pais sofram, não querem que os pais briguem, não querem que os pais adoeçam, muitas vezes seguem espiritualmente esses pais da morte, às vezes o pai e a mãe adoecem, esse filho gostaria de adoecer no lugar por amor desses pais, enfim. Então, está fora do seu lugar, e isso é importante olhar, nós precisamos estar num lugar, inclusive no casamento, no relacionamento afetivo, isso conta muito. Então, numa relação, vamos dizer aqui, né, tem um casal, tá? Então, numa relação, quem é maior, quem é menor? Não tem, né? Um casal, eles têm que estar no nível equivalente, então não tem um maior, não tem e outro menor. Um é mais, um é menos. Não, o casal é equivalente. Não importa quem são, que eles fazem, na relação de troca eles são equivalentes, tá? Não pode ter quem é maior e menor são os pais, então tá aqui, né? Essa mulher tá aqui e tem os pais dela, então os pais são maiores. Mesmo que eu seja adulto hoje, meus pais são maiores no sentido assim, vieram antes, chegaram antes. A energia de vida, o fluxo de amor, ele vem dos pais para os filhos. E os filhos como é que vão retribuir? Dando tudo de volta para os pais? Não, a prioridade é a vida seguir adiante, como um rio. O rio não volta para trás. Então nós devemos cuidar dos nossos filhos. Não vamos nunca deixar os pais, quando eles envelhecem, quando eles têm algum problema, nós podemos ajudá-los como filhos, tá? Então, isso aí é a terceira lei, que é a troca nas relações. Então, os pais dão e os filhos recebem. Então, foi aqui, estamos aqui nossos ajudantes, né? Os pais deram, a filha recebeu,
ela agradece, toma a vida, honra, respeita esses pais. Agora eu vou fazer algo muito bom com isso. O quê? Vou grudar de volta nos meus pais, não priorizo a minha família e nem os meus filhos? Não. Eu priorizo a minha família atual, né? Os meus pais estão no coração, o amor está ali, mas eu passo adiante para os filhos. Então, assim que a vida flui. Essa é a terceira lei, ordem do amor, lei sistêmica da vida, é a terceira, que é a lei do equilíbrio de troca. As relações têm que ter troca, e se a troca for doente, a relação adoece. Se nós não estivermos no lugar, então eu estou casado, mas eu imagino que eu tenho que eu fazer tudo, como se eu fosse a mãe do meu marido, como se eu fosse o marido da mãe, o pai da esposa. Uma relação de desigualdade, não está equivalente na troca. Então isso também adoece a relação. Então esses fatores, óbvio, além, né, de tudo que a gente imagina que uma relação tenha que ter para ser saudável, respeito, honrar, né, o companheiro, a companheira, ajudar a crescer, tomar e dar, trocar nessa relação, tudo isso é importante, né? Não pode haver desejo de poder na relação. Muitas relações têm competição entre o casal, um quer ser mais, outro quer ser mais, então isso também são questões que vêm do nosso emocional, que vêm do nosso sistema e adoecem o relacionamento, tá? E aí? Como é que está indo? O que você já tinha essa noção? Quem trabalha com as constelações já conhece isso. Muitas vezes conhece na teoria, mas na prática não conseguimos ainda fazer. Então é um aprendizado constante, né? Os próprios profissionais, os psicólogos, os profissionais de saúde mental, assim, tem muito ainda a desenvolver, porque nós precisamos colocar em prática tudo isso que a gente aprende para que a relação possa ser saudável. E como o título é como curar os relacionamentos afetivos, nós temos que olhar para o que está doente nas relações. Então, tudo isso pode estar doente, né? No sábado passado, eu fiz um workshop de constelação aqui em Santos. O próximo, já fica o convite, será no dia 12 de novembro, sábado, o dia inteiro, constelando a partir das 8h30 da manhã em Santos. Então, depois você olha na minha bio, tem instruções para quem quiser se inscrever, tem ali fotos, tem falas, né, textos sobre relacionamento também, que você pode olhar para ampliar este olhar. Então, no workshop passado, foram várias constelações. Uma delas era uma mulher que veio para olhar o seu relacionamento. Ela estava com alguma questão, ela não precisou falar, eu não preciso falar na frente dos outros, nem sempre a gente fala qual é o problema. Ela falou assim: eu estou com um problema de relacionamento. Ok, vamos olhar para isso, né? E aí a gente coloca no campo os representantes, né? Então, escolha alguém para você. E aí entrou a representante dela no campo, a representante olhou fixamente para baixo, diretamente para o chão e ficou presa ali. Alguma coisa atraía para o chão. E aí depois entrou, eu falei, escolha alguém para representar o seu companheiro. Entrou o companheiro, o representante do companheiro, ela não percebia nem que o companheiro estava lá, ela estava fixada no chão. E nós sabemos que no movimento sistêmico, o campo mostra as informações do campo, né? Olá, Débora, estive no sábado com você, quero estar no próximo, então já se prepara. A Samantha, eu vi que você postou o dia do próximo workshop, sim. A Flávia, na verdade, saber e fazer e não fazer ainda não é saber, é verdade. A Samantha vai no próximo workshop. Bom, então, olha só, a relação, havia problemas, a gente não sabia detalhes. O que acontece nessa relação, o que teve? Teve traição? O que não importa, os detalhes muitas vezes não vão importar, importa a dinâmica da relação. E ela estava presa. E quando nós trabalhamos com constelação, uma pessoa que fica presa ali, o representante focando ali como se tivesse um buraco no chão, está preso na morte. Está preso na morte de alguém, está preso em algo, algum fenômeno de morte do sistema familiar. E aquilo era nítido. E eu perguntei para ela, porque veio, né, essa percepção, não é algo espiritual, espírita, são campos de informação do sistema familiar. É mais fácil de você entender participando do que uma explicação teórica. Mas eu perguntei para ela, que veio essa informação no campo, né, eu intuí essa informação. Aconteceu alguma perda no sistema da sua mãe? Bom, a mãe dela, antes de tê-la e os irmãos,
ela tinha tido alguns abortos. E o pai, de uma outra relação, tinha tido também alguns abortos. Bom, resumindo, tinha 7 irmãos aos quais que não nasceram, que eram abortos, que foram excluídos porque não foram vistos, não foram tomados no coração, não foram incluídos no sistema familiar, e ela estava integralmente presa ali, ela vivia o emocional dela, para você entender, ela vivia, fazia suas coisas, trabalha, é uma profissional de sucesso, competente, mas o emocional dela preso ali naquelas mortes que foram aparecendo. Os representantes eu coloquei, deitaram 7 representantes, aos quais irmãos que não nasceram, aos quais ela estava conectada, e ela ali do meu lado olhando aquilo, impactada, e todo mundo fica impactado quando olha uma dinâmica dessas, né, numa constelação que aparece algo tão profundo. Ela falou assim, olha, não sei como dizer, mas eu tenho uma sensação, às vezes eu estou bem, a minha vida está boa, e de repente eu tenho uma sensação de luto, de morte dentro de mim. E foi o que ela falou. Então, realmente era isso que ela estava conectada. E o que a gente faz com isso? A gente inclui. Então, se eram problemas de exclusão, que vai contra a primeira ordem do amor, o pertencimento, nós fizemos uma dinâmica de incluir cada um desses, né? E ela olhava com essa dor, ela estava conectada a isso no lugar da mãe e do pai, porque quem é que tinha que olhar para essa dinâmica, né? Os pais dela, porque os filhos são irmãos dela, mas são filhos do pai e da mãe, e ela tomou aquela dor para preservar, para cuidar dos pais. A Débora estava lá, foi muito impactante mesmo, é verdade. Então nós incluímos todos, e ela sentiu-se leve, ela conseguiu trazer esses irmãos para onde? Para o coração, honrar esses irmãos, levá-los no coração. Então todo esse movimento lindo que acontece numa constelação de inclusão, esse movimento sistêmico de colocar em ordem, isso trouxe uma leveza. E aí, o que isso tem a ver com relacionamento? No caso dela, tudo. Por quê? Porque aí ela conseguiu estar presente, não mais estar conectada, uma sensação de morte, de luto, como ela tinha no dia a dia muitas vezes. E aí então a representante dela conseguiu olhar para o representante do companheiro e conseguiram pela primeira vez em nível de alma olhar um para o outro, ela olhar para ele, estar disponível e falar para ele assim, agora eu posso ver você. Então imagine só uma relação onde já está lá, né? Os dois são casados, vivem dia a dia, porém na alma dela, no emocional, ela está conectada com a morte. Poderia ser ele também, poderiam ser os dois. Então uma indisponibilidade para a relação pode acontecer por essa razão e por diversas outras. Por diversas outras razões. Nessa constelação foi esse caso. O que pode ser outro? Pode ser que, de repente, ela ou ele está ainda preso na família de origem. Não saiu da família de origem, né? Então está lá grudado na mãe, grudado no pai ou na família, né? Por quê? Porque essa família tem essa dinâmica, né? Nós precisamos estar aqui. E aí qual é a prioridade? A prioridade é a relação atual ou a prioridade é a família de origem? Então muitas vezes nós, o companheiro ou a companheira está ali grudado, conectado emocionalmente, não saiu da relação infantilizada com a mãe, com o pai ou com ambos, e também isso indisponibiliza a pessoa para o relacionamento afetivo. Essas dinâmicas são duas que eu estou colocando aqui, que podem afetar e adoecer as relações, os relacionamentos. Faz sentido isso para você? Coloca aqui sim ou não, se faz sentido para você esses dois únicos exemplos que eu dei, porque existem inúmeras dinâmicas de adoecer nas relações afetivas. Coloca aqui no comentário, faz sentido para você essas duas dinâmicas? Você já viu alguém nessa situação? Você imagina isso, sim ou não? A Sandra, eu estava presente, sentada próxima, meus pés e pernas ficaram formigando nesse momento. Lindo demais essa liberação. É verdade. Foi um movimento assim maravilhoso, né? A Débora falando que também foi impactante. A Rúbia dizendo que sim, faz sentido, a Tereza também que faz, a Simone sim, muito sentido. Então, essas são algumas das dinâmicas que a gente observa para entender por que uma relação deixa de dar certo, ou porque uma relação já nasce com uma dinâmica disfuncional, uma dinâmica doentia, e depois aquilo vem só a piorar. Eu vou ler um trecho aqui pequeno. Hoje é uma live, né? Essas lives da quinta-feira, elas já trazem uma possibilidade de um olhar, né? O
que a gente traz aqui simplesmente é um olhar, um início de um olhar. Tá? Então a gente tem aí, sei lá, 30, 40, 45 minutos para trazer algumas reflexões. Para quem deseja aprofundar isso, sempre na terça-feira seguinte, para quem está vendo aqui ao vivo, né? Então hoje nós estamos aqui dia 27, tá? Na próxima terça-feira, que vai ser, deixa eu ver o dia aqui no calendário, na terça-feira que vem será dia 1 de novembro, já faltaram 2 meses para acabar o ano. Então, na terça-feira que tem um encontro Sabedoria Sistêmica, um encontro de 2 horas e meia, nós sempre aprofundamos o tema da live. Então, nós vamos poder trazer diversos outros exemplos práticos, as pessoas perguntam, porque a gente faz esse encontro Sabedoria Sistêmica pelo Zoom, então a gente está se vendo, está conversando, e a gente vai aprofundar, trazer questões, né? Então sempre na terça-feira o encontro sistêmico, que é um encontro de 2 horas e meia, vai aprofundar os temas da live anterior, e hoje você também vai poder deixar na caixinha de perguntas, tá? Um tema sobre curar os relacionamentos afetivos, e aí eu vou responder o seu tema da caixinha de perguntas, tá? Aqui lá no meu Instagram, no Stories, ok? Eu vou ler agora um pequeno trecho aqui do livro do Bert Hellinger, Para que o Amor Dê Certo, que é o trabalho terapêutico de Bert Hellinger com casais, tá? Um dos primeiros livros dele, falar sobre o equilíbrio de troca, que é o dar e aceitar. Ele chama aqui dar e aceitar, é o dar e receber, o dar e tomar, é a polaridade, né? Se você dá uma coisa numa relação, você também tem que tomar alguma coisa ou receber para que essa relação tenha troca. Lembrando, casal tem que ter esse equilíbrio de troca, não tem um maior e um menor. Então eu sou a mãe e você é o filho, né? Ou eu sou a mãe, o pai e você é o filho, então é uma relação que não é de casal. Estão casados, mas numa relação que o amor está fora de ordem. Ela vai adoecer, ela está doente, lembrando disso. Então o texto aqui do Hellinger falando: a igualdade no relacionamento de um casal, que se expressa fundamentalmente na consumação do amor, estende-se também a outras áreas da vida. O relacionamento de casal obtém um bom resultado através da constante equiparação entre o dar e o aceitar, ligada ao amor. Um exemplo: o homem dá um presente à sua mulher porque a ama, tão logo ele tem entregue o presente, encontra-se em posição superior, entre aspas, né? Ele é o que dá e a mulher a que recebe. Mas agora ela sente uma obrigação em relação ao homem porque recebeu. Procura então compensar dando-lhe algo, e porque o ama, dá-lhe, por cautela, um pouco mais do que ele lhe deu. Então ela recebeu, né? Ele deu algo para ela, e ela recebeu. E ela quer compensar, porque ela o ama, então ela dá um pouco a mais. E agora? Como é que ficou? Descompensado novamente? Mas positivamente, amorosamente? Então agora ele vai dar um pouquinho mais, não é isso? Então assim que vai funcionar. Continuando o texto. Né? Agora o homem sente-se sob a pressão de uma obrigação. Ele fala essas palavras, eu acho que assim, não é que é uma obrigação no sentido de contabilidade, mas é uma obrigação amorosa, é um sentir, é um cuidar, né? Tenta compensar o que recebeu, e porque ama sua mulher, dá-lhe um pouco mais. Assim, por meio da necessidade do equilíbrio, ligada ao amor, realiza-se um intercâmbio sempre crescente, um grande movimento entre o dar e o aceitar. Isso une o casal ainda mais intimamente e assim cresce a felicidade entre eles. E esse intercâmbio positivo é a garantia de um bom relacionamento entre o casal. Okay? Então, o que está falando aqui de polaridade, equilíbrio de troca? Dar e tomar, né? Dar e receber, dar e aceitar. E olha só essa palavra que não se fala muitas vezes na sistêmica. Aceitar, porque se eu dou, o outro tem que aceitar aquilo que eu dou. Então imagina que eu te dou um presente e você fala assim: não, muito obrigado, eu não quero, eu não aceito o seu presente. Eu sou obrigado a aceitar alguma coisa? Não, eu não sou obrigado a aceitar. Então imagina que num casal alguém dá, então ela dá e ele não aceita, ele não retribui. Ela dá e ele não aceita, ela dá e ele não aceita. Então daqui a pouco também a relação está altamente descompensada, e toda relação descompensada vai acabar se rompendo. Então é importante que também a gente veja que no sentido da prosperidade, né? Prosperidade tem a ver, abundância, prosperidade,
quer estar conectado ao mais, estar conectado à vida. E não é só financeira, prosperidade na saúde, eu tenho falado desses temas, prosperidade nos relacionamentos, prosperidade também financeira, prosperidade também material, por que não? Sem preconceitos, né? Significa eu estar aberto e vivendo as duas polaridades, que é o dar e o tomar. A pessoa próspera, ela sabe conjugar esses dois verbos, dar e receber. Ela está aberta para dar, está aberta para receber. Se eu só sei receber, não, eu quero receber, inclusive no casamento, tá? Então você dá e eu fico recebendo. Eu sou uma pessoa que os outros chamam de quê? Não sei dar, só quero receber. Eu sou egoísta, né? Agora, é doentio isso? É disfuncional para as relações? Sim, descompensa as relações. Agora, se eu só sei dar e eu não sei receber, então como é que chama isso? É a síndrome do Salvador. Então eu acho que eu tenho que fazer, eu tenho que cuidar, eu tenho que dar, e eu não sou aberto para a troca, eu não tenho abertura para receber. Então eu também vou estar em desequilíbrio. Então eu sou uma pessoa muitas vezes orgulhosa, eu acho que eu sou o suficiente, eu que preciso fazer, eu que sei mais, eu que posso mais, né? Então a pessoa que também só dá e não se abre para receber, também está em desequilíbrio. É orgulhosa, é a síndrome do Salvador. Então tanto o egoísta quanto a pessoa que é o salvador ou orgulhoso, ambos estão em desequilíbrio, tá? E tem um terceiro conjugando o dar e o receber. Tem pessoa que não sabe nem dar e nem receber. É uma pessoa estéril, isolada da vida, que não troca, não tem relacionamentos saudáveis. Ela não sabe dar e não sabe receber, totalmente fechada para a vida e para o mundo. E a pessoa próspera nas relações é aquela que sabe dar e que sabe receber. Ela conjuga esses dois verbos da roda da abundância, o dar e o receber. Ela está aberta para a troca. Quanto mais eu dou, mais eu me abro para receber e a relação assim cresce. E a minha prosperidade econômica, financeira, material também pode crescer, e minhas amizades também podem crescer e a vida pode crescer. Faz sentido isso para você conjugar esses verbos na roda da abundância, dar e receber em equilíbrio? A Patrícia já colocou aqui, eu concordo. A Flaviana, é infantil quem só quer receber, é infantil quem só quer receber, é infantil quem só quer dar, é infantil quem não se abre nem para dar e nem para receber, porque são dinâmicas infantis de relação. A dinâmica adulta é aquela em que eu troco. E tem horas que eu vou dar, então que eu estou um pouco acima, e tem horas que eu vou receber, que eu estou um pouco abaixo, e a relação vai se equilibrando, vai se trocando. A Débora dizendo que concorda, deixa eu ver quem mais aqui, a Rúbia, a pessoa, a Patrícia dizendo que faz sentido, Rúbia, a pessoa que acha que só tem que dar também é salvador, assim, essa é a síndrome de Salvador. Eu dou, eu faço, eu arrumo, eu resolvo, todo mundo depende de mim e eu não me abro para receber. Então é a pessoa que sempre está fazendo pelo outro e não olha para os seus próprios problemas, ela olha para os problemas dos outros, ela faz pelos outros, e aí entra no chamado triângulo dramático de Karpman. Um dos polos desse triângulo dramático que o psicólogo Karpman trouxe da década de 60, hein? Da análise transacional. Ele falou sobre essa dinâmica, ele colocou que o triângulo dramático são esses três polos. O salvador, que eu dou, eu preciso fazer, eu não olho para os meus problemas, eu estou sempre precisando salvar o outro, ok? Se eu preciso salvar o outro, o que o outro é? Uma vítima. Então tá infantil, também tá ali, me ajude, me socorro, eu preciso, você tem que fazer por mim, né? Então essa pessoa é a vítima, e é a vítima de alguém, geralmente, ou de algum sistema, ou de alguma questão, ou de alguma ocasião. Então, de quem? Às vezes uma pessoa que está ali prejudicando. Então eu prejudico, o outro é prejudicado, então ele é o agressor ou o acusador e a vítima, e o salvador vai lá para solucionar tudo. Na verdade, são três dinâmicas infantis de relacionamento. Faz sentido isso? Você já se viu envolvido num triângulo dramático? A Marina dizendo também faz muito sentido. Gente, eu vou dizer para vocês, todas as pessoas, para não dizer 100%, eu diria muitos por cento, nós, todos, nossa família, o mundo é viciado em triângulo dramático, envolvido em triângulo dramático. A gente vê triângulo dramático aonde? Em tudo. Na novela das 8 ou das 9, não sei que horário que é a novela, nas músicas de relacionamento, nos filmes de super-herói, romances, sempre tem uma vítima, sempre tem alguém que faz mal e tem alguém que vem salvar.
e essas dinâmicas estão dentro da nossa casa, estão dentro do nosso sistema, das nossas famílias, né? A Débora dizendo, eu me vejo muitas vezes assim. Exato, basta a gente olhar no espelho. A gente é convidado a viver relações de triângulo dramático em todas as dinâmicas da nossa vida, no nosso trabalho, muitas vezes com os nossos amigos, assistindo televisão, vendo propaganda política. Um é o vilão, o outro é a vítima. Eu vou salvar todo mundo, eu sou o salvador, a mãe do povo, o pai do povo. Então, gente, a gente precisa abrir o olho, né? A gente é convidado todos os momentos a entrar em triângulos dramáticos. Faz sentido isso? A Sandra, sim, faz sentido, funciona como uma trava. É um impedimento, realmente, é uma doença para os relacionamentos. Vou trazer aqui um outro texto aqui, que já estamos encaminhando para o nosso final, hein? Caramba! Olha só, Juan Garriga Bacardi, né? O Garriga é um constelador, é um psicoterapeuta espanhol, tá? E ele tem essa obra aqui, Bailando Juntos, a face oculta do amor no casal e na família, princípios para um amor que faz bem, mais livre, honesto. Então, um livro bacana, esse livro do Garriga, ele fala muito sobre relacionamentos. Ele é engraçado como ele fala isso, né? Porque ele é chamado para dar workshops no mundo inteiro sobre relacionamento. E ele fala assim, eu não sei porque as pessoas acham que eu sei me relacionar, mas caiu ali, né, na boca do povo, dos consteladores. Então, nós consteladores muitas vezes chamamos ele para falar sobre relacionamentos, fazer workshops. Então, eu vou pegar simplesmente um pedaço aqui, né? E quando ele fala dos padrões de relação, os padrões de relação. Como vamos vendo, existem diversos modelos para os vínculos emocionais aprendidos na infância. E onde que a gente aprende os vínculos emocionais na infância? Na nossa família, né? Pelo menos se a gente não foi, muitas vezes até educado, criado pelos pais, por outros, mas do nosso sistema familiar, quer nós estejamos, né, tivemos ou não um relacionamento com os nossos pais, ok? Às vezes nós fomos adotados, às vezes nós fomos criados por outros familiares ou até numa instituição, mas as dinâmicas de família, mesmo que nós não tenhamos conhecido, o vínculo existe. Família de sangue gera um vínculo eterno, mesmo que eu não tenha tido contato. Ah, minha mãe morreu no nascimento, mas ela está 50% geneticamente dentro de mim, e todas as histórias dela também, mesmo que eu não tenha consciência. Então, é essa conexão, tá? A Patrícia aqui, Rúbia está falando direto da Inglaterra. Qual horário por aí, Rúbia? Rúbia, você está na Inglaterra, 11h34 da manhã. Então, 4 horas à frente. E ó, o grupo de estudo, o estudo sistêmico para ela, que é 8 da noite, vai ser tarde, hein? Vai começar para ela meia-noite até as 2 da manhã. Mas, vamos lá, quem sabe um dia participa do nosso encontro, né? A Rúbia, que honra, alguém aqui falando da Inglaterra, que bacana, estamos internacionais. Então, nós aprendemos esses vínculos na infância, especialmente na relação com os nossos pais, e que quando nos tornamos adultos, aplicamos às outras relações. Como é que é, Roberto? Você está falando? Eu estou falando, o Garriga está falando, o Hellinger está falando, todos os nossos mestres falam e mais. Na nossa vida a gente observa isso, essas dinâmicas existem, né? Então nós aplicamos os modelos que nós temos, as crenças, os padrões, sem saber, sem perceber, nós aplicamos ele na nossa vida. Então, o modelo de relação que nós vivenciamos, modelo dos nossos pais, e mesmo que nós não tenhamos vivenciado esses modelos, eles estão dentro de nós, ok? Nossa forma de relacionamento com os nossos parceiros está, de uma maneira ou de outra, condicionada por esses padrões adquiridos durante a infância, que nos impulsionam a responder de forma reativa frente a determinadas situações de nossa vida, experimentando as mesmas sensações que vivíamos quando crianças. São estratégias que aprendemos nos primeiros anos de vida para nos salvar em determinadas situações e que serviram para nos sentirmos bons, ainda que não necessariamente bem. Isso é um conceito importante na sistêmica. Sentir que somos bons na infância, presta atenção nessa frase, significa nem mais nem menos estar em sintonia com o papai e com a mamãe. Então isso se chama na sistêmica de boa consciência. Não é porque ela é boa, é porque ela nos deixa leves. Então eu estou fazendo igualzinho aos meus pais, igualzinho à minha família, mesmo que tenha sido um caos,
mas por amor, por lealdade, por modelo, eu faço igual. Isso se chama boa consciência, consciência leve, e ela não é saudável. O saudável é ir para a má consciência, que ela não é ruim porque ela chama má, é porque nos deixa culpados, pesados, porque eu vou fazer diferente da minha família. Faz sentido isso? Coloca aí sim ou não, para eu continuar, terminar de ler esse pequeno trecho. Faz sentido isso? A boa e má consciência? Foi a partir disso que o Hellinger trouxe o insight de toda a dinâmica sistêmica e das constelações. Ah, já chegando aí, bom dia. Raul, espero conseguir participar. Muito bem. Vai conseguir, né? Querer é poder. A Ângela dizendo que sim, faz sentido. O Rubia, todo sentido. A Josi está chegando por aqui. A Simone dizendo que muito sentido. A Patrícia também. A Sandra também. São leis sistêmicas, a Débora. Todo sentido. Por quê? Porque ninguém inventou. São leis naturais dos relacionamentos. As constelações familiares são chamadas a ciência dos relacionamentos. Bom dia, professor. Bom dia, Josi. Então, a ciência dos relacionamentos. Por quê? Porque nos ensina a viver o amor em ordem. E aí, vivendo o amor em ordem, de acordo com as leis sistêmicas, pertencimento, ordem e equilíbrio de troca nas relações, nós podemos fazer com que as nossas relações sejam mais saudáveis. Isso é tudo que a gente quer. Quando a gente é mais saudável, a gente caminha em direção à cura. Qual é o tema de hoje? Como curar o amor. Como curar o amor é fazer esse amor viver saudável. Como é que eu vou curar as minhas doenças físicas? Ah, então, nossa, não sei porque o meu fígado está assim. Será que é porque eu bebo álcool todo dia, manhã, tarde e noite? Sim. Eu quero ser mais saudável, então eu vou parar de beber. Eu vou começar a me exercitar, eu vou fazer dinâmicas mais saudáveis, ok, minha vida vai ficar mais saudável. O pai da medicina Hipócrates perguntava assim para os seus clientes, antes de trabalhar com eles, né? Pergunte, você está disposto a abrir mão do que te faz adoecer? E você, no relacionamento, está disposto a abrir mão das dinâmicas doentias e disfuncionais que fazem a sua relação adoecer, para que ela possa ser mais saudável? Sim ou não? Coloca aí, você está disposto a abrir mão das dinâmicas de amor fora de ordem e está disponível para viver o amor em ordem? Sim ou não? Coloca aqui nos comentários, né, para a gente olhar aqui. Será que alguém vai dizer que não? Acredito que não, né? Todo mundo diz que quer ser mais saudável na vida, quer ser mais saudável nos relacionamentos, né? A Débora está dizendo que sim, ela quer. Então nós precisamos aprender. Nós precisamos fazer esse trabalho de psicoeducação, de educação emocional, para que todos possam aprender e saber como é viver um amor em ordem, como é viver uma vida saudável e em ordem. Aqui, Rubia dizendo que sim, Marina dizendo que sim, Flaviana, todo sentido, não basta só amor, eles têm que estar em ordem. A Débora, sim, perfeito, é isso aí. A Isa chegou por aí, Isa dizendo que sim também, preciso aprender mesmo. Débora, todos precisamos aprender. Às vezes a gente tem a teoria e ainda não fez bem na prática, porque também é diferente, né? E como diz o ditado, saber e não fazer ainda não é saber. Tá? Então a Patrícia dizendo que está saindo de um relacionamento tóxico, né? Muitas vezes nós somos realmente tóxicos para a relação, somos tóxicos para o outro, os outros são tóxicos para nós. Por quê? Porque não tem amor? Não, tem amor, mas é um amor que está fora de ordem. E a gente precisa ter o primeiro amor saudável, que é por nós mesmos. Tá? Então quando a gente aprende a se amar em ordem, a gente pode dar esse amor em ordem também para os outros. É um aprendizado eterno, para a vida inteira. Ninguém pode chegar e falar, nem o Garriga, nem o Hellinger, estou pleno, perfeito no amor. Não, somos todos aprendizes na vida. Precisamos aprender. A José, que amor é alimento, a ordem, o adubo. Perfeito, uma coisa muito bacana isso aqui ela está colocando também. Né? A ordem, como o Bert Hellinger falava, o amor é água. A ordem é o jarro que contém essa água, que dá forma para essa água. Né? A água sem um jarro, ela se espalha. O jarro sem água não tem água para alimentar a vida. E quando você tem amor em ordem, você tem ali a água e o jarro. Então, essa polaridade em harmonia, essa polaridade em equilíbrio, o dar e o receber no amor. Vamos ver aqui onde que estava. Ó. Então, continuando e terminando esse pequeno trecho que eu vou ler aqui hoje, do livro do Juan Garriga, Bailando Juntos, porque é uma metáfora muito boa, né? O que é um relacionamento? É um bailar.
né? É um bailar, é um dançar, e você tem que estar ali em harmonia com o outro. Você tem que, mesmo que não seja um bom dançarino, uma boa dançarina, você não pode ficar tropeçando, derrubando o outro, pisando no pé e sendo pisado. Você tem que ter uma harmonia nos movimentos, mesmo que não sejam ali dançarinos tão especialistas, né? Pelo menos fluindo ali harmonicamente, ritmicamente. E como o Rubens Alves falava, né? O amor não tem que ser um jogo de tênis, ele tem que ser um frescobol. Já viram esse trecho dele? Tênis ou frescobol? Para os relacionamentos também vale, né? Então você tem muito parecido os dois. Ambos esportes, o tênis e o frescobol, usam raquetes, usam uma bolinha e você joga de um para o outro. Mas o objetivo no tênis é derrotar o outro, é colocar a bolinha onde o outro não possa devolver. Isso no relacionamento acontece? Acontece. Jogos de poder, é o amor ao poder, não o poder do amor, né? E o frescobol, você está ali também muito parecido, só que você precisa ajudar o outro a te devolver a bolinha redonda, e aí você devolve para ele, ele devolve para você. Então o objetivo é ajudar o outro a manter o jogo, e a gente pode dizer que uma relação é assim. A Rubia está dizendo que já leu esse texto do Rubem Alves e é perfeito. Eu gosto muito do Rubem Alves, assisti ele aqui quando eu fazia psicologia, ali no início dos anos 2000, ele esteve aqui na Universidade Católica de Santos, onde eu fiz a psicologia, e eu fui assistir uma palestra dele, e fantástica, né? Um cara de muita sabedoria, né? E foi muito bacana assistir. Então isso aí tem muito a ver com relacionamento, tá? Então, terminando o trecho aqui e caminhando para o fim da nossa live, olha só, já como o tempo passa rápido falando deste tema, mas não fique triste, porque terça-feira que vem, às 20 horas, 1 de novembro, você pode participar do encontro sistêmico, onde nós vamos trabalhar essa dinâmica com triplo do tempo, 2 horas e meia, trazendo perguntas no Zoom, tá? Então, nosso encontro semanal de terças à noite, você pode se inscrever, tem o link na minha bio, vamos aprofundar esse tema, tá? E aí, portanto, aprendemos a ser bons e obedientes, porque era isso que nossas mães esperavam de nós, ou aprendemos a ser doces e divertidas para sermos a princesinha do papai. Ainda podemos experimentar insegurança e ansiedade frente à ambivalência amorosa, demonstrada por nossos pais, ou nos sentirmos seguros e confiantes, porque assim experimentamos a relação com os nossos pais. Essas formas de comportamento repetitivas foram ficando gravadas em nós, e quanto mais as repetimos, mais elas se tornam mecanismos de reação fixos, esquemas de relação. Alguns desses padrões de relação assumem contornos positivos e são reconhecidos porque se expressam em tendências que enriquecem as relações, enquanto outros adquirem contornos negativos, expressando formas compulsivas de funcionamento, empobrecendo ou preenchendo de tensões as relações. Então, nem tudo que vem da família é bom, nem tudo que vem da família é ruim. Existem as dinâmicas saudáveis e existem as dinâmicas doentias. Nossos pais, nossos avós, eles não são deuses, eles não são demônios, eles são gente igual a nós. Eles acertaram, eles erraram. Agora, uma coisa é importante, eles fizeram o que podiam, o melhor que eles podiam fazer, né? E aí nós temos que olhar para isso. Então hoje nós estamos aqui numa relação de casal, nós temos que saber que atrás de nós, antes de nós, vieram ali os nossos avós, né? Nossos pais, nossos bisavós, eles transmitiram para nós, né, todo o modelo possível de relacionamento, dinâmicas de saúde, dinâmicas de financeiro, de prosperidade, e a gente captou. O que é importante fazer? Tudo que eles fizeram igual, estarmos grudados ali? Não. O que for bom, a gente toma. O que não for saudável, a gente deixa, e a gente procura fazer um modelo um pouco diferente, um pouco mais saudável. Para quê? Para que a gente possa transmitir adiante para quem? Para quem vem depois, né? Para os nossos filhos. Aí a dinâmica da vida vai acontecendo, né? A vida vem lá de trás como um rio, ela fluiu dos antepassados, passou por nós e vai para os nossos filhos. E se nós não temos filhos, ela vai para a vida, ela vai para o mundo. E nós podemos legar isso, deixar esse legado para a humanidade. Isso é muito importante, né? Então, é necessário aprender sobre as ordens do amor. Faz sentido isso para você? Coloca aí sim ou não. Ah, eu não gostei disso, acho que não é para mim. Perfeito, tá tudo certo.
Faz sentido para você? Sim, eu quero aprender mais. Se você quer aprender mais, vamos juntos, seguimos juntos a serviço da vida, seguimos juntos nesse grande campo, né, de amor, buscando nos colocarmos de uma maneira amorosa, saudável, aprendendo com essas dinâmicas, crescendo. É muito importante. A Rubia está dizendo que sim, faz sentido. Então vamos junto, Rubia, mesmo que você está aí longe, está na Inglaterra, dinâmica de fuso horário diferente, mas estamos sempre aí compartilhando conteúdo, trabalhando para aprender também, para procurar viver um amor, cada um de nós, mesmo nós que somos terapeutas, também estamos aprendendo no dia a dia. Nós não temos todas as respostas, e mais importante do que ter todas as respostas é fazermos as perguntas certas e saudáveis, né? E aí a Isa está dizendo, sim, em muito sentido, eterno aprendiz, a dinâmica sistêmica de eterno aprendiz. Eu também sou um eterno aprendiz. Estou aí estudando, fazendo N cursos a todos os momentos. Em alguns momentos eu sou professor, em outros momentos eu sou aprendiz na escola da vida. E aí estou disponível à vida que pode me utilizar para que eu seja um instrumento de ajudar as pessoas e também buscar ser ajudado. Aí a Luciana, daqui a pouquinho, caixinha de perguntas sobre o tema. Participe. É isso aí, a Luciana está preparando a caixinha de perguntas para vocês colocarem. Rubia, sim. A Eliana, sim. Faz sentido. A Patrícia, faz muito sentido, sempre aprendendo, muita gratidão. Gratidão, professor Juliana, gratidão a vocês que estão aqui presentes, agradeço a cada um, participar nessas nossas lives de quase madrugada, 7 da manhã. O pessoal fala, nossa, mas você faz live às 7 da manhã? Faço live às 7 da manhã e faço live à noite também. Hoje à tarde vou estar ali na Unip, a Samanta está lá, me fez um convite, vou palestrar na Cipate da Unip, vamos falar sobre saúde, saúde integrativa. É uma missão, eu vejo isso como uma missão, procurar transmitir, passar adiante, né? Aprender e transmitir, ou seja, eu estou também fazendo fluir esse dar e receber, porque tudo que você retém estagna. A água é fonte da vida, se você retiver a água, deixar ela parada, a água estagnada apodrece, o amor estagnado apodrece, a vida estagnada adoece, apodrece também. Então, vamos deixar tudo isso fluir e vamos aprender a que a gente possa se tornar a cada dia um pouquinho mais saudáveis. Ok, gente? Agradecendo aí pela presença, fazendo o convite para vocês, terças à noite, 20 horas, aprofundando sempre esses temas. 12 de novembro, sábado, nosso próximo workshop presencial de constelações, ok? Tamo juntos. Para quem fizer sentido, caminhamos juntos. Para quem não fizer, tá tudo certo. Siga o caminho que faz sentido na sua vida. Isso é muito importante. Ok, um bom dia para vocês, uma ótima semana, fiquem bem, sem discussões políticas, ok? Vamos aceitar as opiniões diversas e vamos fazer o nosso melhor na vida como um todo. Gratidão, um abraço, um beijo no coração para vocês. Tchau!